Lucas tinha apenas 10 anos quando cometeu o ato mais simples que mudaria completamente sua vida. Ele partiu ao meio o único pedaço de pão amanhecido que tinha conseguido naquele dia e deu metade para um cachorro vira-lata que tremia de fome na esquina. O que Lucas não sabia é que do outro lado da rua, sentado dentro de um carro preto com vidros escuros, um dos homens mais ricos da cidade observava cada movimento daquele menino de rua. Lucas acordou naquela manhã de segunda-feira do mesmo jeito que acordava todos os dias há quase 2 anos. Debaixo da marquise velha de uma loja abandonada no centro da cidade. O papelão que usava como colchão estava molhado da chuva da noite anterior. Suas roupas, 3 tamanhos maiores que seu corpo magro, cheiravam a mofo e sujeira acumulada. Ele tinha 10 anos, mas parecia ter 7. A desnutrição tinha feito seu corpo parar de crescer no ritmo normal. Os cabelos castanhos estavam longos e embaraçados, as unhas sujas, os pés descalços e calejados de tanto andar no asfalto quente. Mas os olhos de Lucas ainda brilhavam. Ainda havia algo vivo dentro dele que a rua não tinha conseguido matar completamente. "Bom dia, Rex", Lucas disse para o cachorro vira-lata que dormia encostado nele. Rex era tão magro quanto Lucas. Um cachorro sem raça definida, com pelos marrons e brancos caindo aos pedaços, uma orelha rasgada de alguma briga antiga e 3 patas apenas. A pata dianteira direita tinha sido perdida em um atropelamento que Lucas presenciou 6 meses atrás. Lucas tinha cuidado do cachorro ferido naquele dia terrível. Tinha rasgado a própria camisa para fazer um curativo improvisado. Tinha conseguido água numa torneira pública e lavado o ferimento. Rex sobreviveu. E desde então, os dois eram inseparáveis. A manhã estava fria. Lucas se levantou devagar, sentindo cada osso do corpo doer. 10 anos de idade e já sentia dores de velho. Olhou ao redor. A rua estava começando a acordar. Comerciantes abrindo lojas, pessoas indo trabalhar, carros acelerando. Ninguém olhava para Lucas. Ele era invisível. Apenas mais um menino de rua entre tantos outros na cidade. "Vamos arranjar café da manhã, Rex." Lucas conhecia bem a rotina. Tinha que chegar na padaria da esquina antes das 7 da manhã. Era quando o padeiro colocava o pão velho de ontem no lixo. Se Lucas chegasse cedo, conseguia pegar alguns pedaços ainda comestíveis. Se chegasse tarde, outros moradores de rua já teriam levado tudo. Hoje, ele teve sorte. Encontrou 2 pedaços de pão francês amanhecido. Estava duro como pedra, mas era comida. Lucas guardou os 2 pedaços dentro da camisa e saiu correndo antes que o padeiro o visse e gritasse com ele. Voltou para debaixo da marquise. Rex esperava sentado, balançando o rabo quando viu Lucas chegar. "Olha o que eu consegui!" Lucas sentou-se e pegou um dos pães. Mordeu. Estava realmente muito duro. Tinha que mastigar por muito tempo antes de conseguir engolir. Mas era melhor que nada. Muito melhor que passar o dia inteiro sem comer nada, como acontecia em alguns dias ruins. Rex ficou olhando. Não pediu. Apenas olhou com aqueles olhos castanhos grandes e tristes. Lucas comeu metade do primeiro pão. Seu estômago gritava pedindo mais. Ele olhou para o segundo pão que tinha guardado. Podia comer agora, ou podia guardar para o almoço. Nunca dava para saber quando viria a próxima refeição. Foi nesse momento que Lucas viu o outro cachorro. Era um vira-lata também, mas diferente de Rex. Este era maior, mais jovem, tinha 4 patas, mas estava em estado pior. Os ossos aparecendo sob a pele esticada, o focinho coberto de feridas, os olhos quase fechados de tão fracos. O cachorro cambaleou até a calçada onde Lucas estava sentado. Parou a alguns metros de distância. Olhou para o menino, depois para o pão na mão dele. Então desabou no chão, exausto demais até para continuar de pé. Lucas ficou olhando. Conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem estava morrendo de fome. O olhar de quem não tinha forças nem para pedir ajuda. Rex rosnou baixinho, protegendo seu território e seu amigo. "Calma, Rex." Lucas olhou para o pão na sua mão. Metade do primeiro pão, já mordido. Depois olhou para o segundo pão inteiro dentro da camisa. Depois olhou para o cachorro caído na calçada. Seu estômago doía de fome. O pão que tinha era pouco, muito pouco. Mal dava para ele. Se desse para o cachorro, ia passar fome o resto do dia, talvez até amanhã também.
Lucas ficou parado por um longo minuto, apenas pensando. Então fez algo que nem ele mesmo entendeu completamente por quê. Pegou o segundo pão, aquele que tinha guardado inteiro. Partiu ao meio com as mãos. Levantou devagar. Caminhou até o cachorro caído. O animal levantou a cabeça com dificuldade. Farejou o ar. Seus olhos semicerrados se arregalaram um pouco quando percebeu que aquele cheiro era comida. Lucas colocou metade do pão no chão, bem na frente do focinho do cachorro. Depois voltou e se sentou ao lado de Rex, guardando a outra metade para mais tarde. O cachorro faminto demorou alguns segundos para perceber que aquilo era real. Então começou a devorar o pão com desespero. Engolia pedaços grandes sem mastigar direito. Em menos de um minuto, tinha acabado tudo. Lucas observou. Havia algo no peito dele. Algo morno. Algo que ele não sentia há muito tempo. Não era a satisfação de estar com a barriga cheia. Era outra coisa. Algo diferente. O cachorro, com um pouco de energia nova da comida, conseguiu levantar. Cambaleou até Lucas. Lambeu a mão suja do menino uma vez. Depois se afastou devagar, desaparecendo em algum beco próximo. Rex encostou a cabeça na perna de Lucas, como se dissesse que tinha feito a coisa certa. A gente vai ficar com fome hoje, Rex. Mas ele estava pior que a gente. Do outro lado da rua, dentro de um Mercedes preto com vidros escuros, um homem de 60 e poucos anos tinha acabado de testemunhar tudo. Seu nome era Roberto Tavares, dono de uma das maiores redes de supermercados do estado. Fortuna estimada em centenas de milhões. 3 filhos adultos. Uma mansão que mais parecia um pequeno castelo. Tudo que dinheiro podia comprar. Roberto estava voltando de uma reunião matinal quando pediu ao motorista para parar ali. Precisava fazer uma ligação importante. Foi durante a ligação que ele olhou pela janela e viu aquele menino de rua. No começo não prestou atenção. Eram tantos meninos de rua. Tantas pessoas pedindo ajuda. Roberto tinha aprendido há muito tempo a não olhar. Era mais fácil assim. Menos perturbador. Mas algo naquele menino específico chamou sua atenção. A forma como ele olhou para aquele cachorro. A forma como partiu o pão. A forma como caminhou até o animal e deu a comida que claramente precisava para si mesmo. Roberto desligou o telefone no meio da ligação. Ficou observando. Viu o menino voltar e sentar com o outro cachorro. Viu ele guardar a pequena metade de pão que tinha sobrado. Viu ele acariciar o cachorro de 3 patas com genuína afeição. Senhor Tavares, algum problema? O motorista perguntou. Aquele menino ali, Roberto apontou. Você viu o que ele acabou de fazer? Vi, senhor. Deu comida para um cachorro. Não era só um cachorro. Era a própria comida dele. Provavelmente a única comida que ele vai ter hoje. O motorista não respondeu. Não sabia o que dizer. Roberto continuou olhando. Havia algo naquele ato simples que o tinha tocado de um jeito que nada mais tinha tocado em anos. Ele tinha tudo. Podia comprar tudo. Mas quando foi a última vez que tinha feito algo genuinamente generoso? Algo que realmente custasse alguma coisa para ele? Não conseguia lembrar. Espera aqui, Roberto disse de repente, abrindo a porta do carro. Senhor? Para onde o senhor vai? Roberto não respondeu. Apenas atravessou a rua. Caminhou direto até onde Lucas estava sentado. Lucas levantou os olhos. Viu um homem velho, muito bem vestido, com terno caro e sapatos que brilhavam, vindo na sua direção. Automaticamente tensionou. Geralmente, quando pessoas assim se aproximavam, era para xingar, expulsar ou chamar a polícia. Rex rosnou baixinho, protetor. Oi, Roberto disse, parando a alguns metros de distância. Lucas não respondeu. Apenas olhou com desconfiança. Eu vi o que você fez. Com o cachorro. Lucas apertou Rex contra si, ainda sem falar. Roberto percebeu o medo. Não vim te causar problema. Só queria conversar. Não fiz nada de errado, Lucas disse, a voz fina e defensiva. Eu sei. Na verdade, você fez algo muito certo. Roberto se agachou para ficar na altura do menino. Como você se chama? Lucas. Lucas. Bonito nome. Eu sou Roberto. Ele estendeu a mão. Lucas olhou para a mão. Depois para seu próprio braço sujo. Não apertou. Roberto baixou a mão. Tudo bem. Posso te fazer uma pergunta, Lucas? Depende da pergunta.
Por que você deu sua comida para aquele cachorro? Você claramente estava com fome também. Lucas deu de ombros. Ele estava pior que eu, mas era a sua comida, provavelmente a única que você tinha. E daí? E daí que a maioria das pessoas não faria isso. A maioria das pessoas guardaria a comida para si mesma. Então a maioria das pessoas é egoísta, Lucas disse simplesmente. Roberto ficou em silêncio por um momento. Aquele menino de 10 anos tinha acabado de dar uma lição de vida sem nem perceber. Você mora aqui na rua? Roberto perguntou, embora já soubesse a resposta. Moro. Tem família? Lucas balançou a cabeça. Minha mãe morreu faz 2 anos. Nunca conheci meu pai. Não tenho mais ninguém. E a escola? Você estuda? Já estudei. Antes da minha mãe morrer. Agora não dá mais. Roberto sentiu algo apertando no peito. Você gostava de estudar? Pela primeira vez, os olhos de Lucas brilharam diferente. Gostava muito. Adorava ler. Minha professora dizia que eu era bom em português e história. E o que aconteceu depois que sua mãe morreu? Fui para um abrigo, mas era ruim lá. Tinha gente grande batendo na gente pequeno, roubavam nossa comida. Então eu fugi. Prefiro a rua. Roberto respirou fundo. Havia milhões de histórias como essa. Ele sabia. Mas pela primeira vez em muitos anos, uma dessas histórias estava realmente tocando ele. Lucas, eu tenho uma proposta para você. Lucas franziu a testa, desconfiado novamente. Que tipo de proposta? Eu quero te ajudar. Quero te tirar da rua. Por quê? Porque você merece uma chance melhor que isso. Porque o que você fez hoje, aquele ato de bondade mesmo estando em situação terrível, mostrou que você tem algo especial dentro de você. Não foi nada de especial. Só dei comida para um cachorro. Foi mais que isso. Foi compaixão. Foi generosidade. Foi humanidade. E isso sim é especial. Lucas ficou calado, processando. Roberto continuou. Eu posso te dar um lugar para ficar. Comida de verdade. Roupas limpas. E posso te colocar de volta na escola. E o Rex? Lucas apertou o cachorro ainda mais contra si. O Rex vem junto. Não vou separar vocês. Lucas olhou fundo nos olhos de Roberto, procurando por mentiras, por armadilhas, por perigo. Ele tinha aprendido nas ruas que nem todo mundo que oferece ajuda realmente quer ajudar. Mas havia algo nos olhos daquele homem velho. Algo verdadeiro. Você não me conhece, Lucas disse devagar. Por que ia fazer tudo isso por um menino de rua que você acabou de conhecer? Roberto sorriu tristemente. Porque eu preciso fazer isso tanto quanto você precisa receber. Porque eu tenho tudo e não sou feliz. E você não tem nada, e mesmo assim conseguiu ser generoso. Isso me fez perceber que eu esqueci o que realmente importa na vida. Lucas pensou por um longo momento. E se não der certo? E se você mudar de ideia? Não vou mudar. Eu prometo. Adultos sempre prometem coisas e não cumprem. Eu sei, mas eu vou cumprir. Você pode confiar em mim. Lucas olhou para Rex. O cachorro balançou o rabo como se estivesse dando permissão. Tá bom, Lucas disse finalmente. Mas se você tentar alguma coisa estranha comigo, eu fujo. E levo o Rex comigo. Justo. Roberto estendeu a mão novamente. Dessa vez, Lucas apertou. A vida de Lucas mudou naquele exato momento. Mas ele não fazia ideia de quanto. Roberto levou Lucas para sua mansão. A reação de sua família foi complicada. Helena, a esposa de Roberto, ficou chocada quando o marido apareceu em casa com um menino de rua sujo e um cachorro de 3 patas. Roberto, o que é isso? Ela perguntou, horrorizada. Esse é Lucas, e esse é Rex. Eles vão ficar com a gente. Ficar? Roberto, você ficou louco? Não. Pela primeira vez em muito tempo, eu estou pensando direito. Os 3 filhos adultos de Roberto foram ainda piores. Viram Lucas como ameaça. Como alguém que estava ali para roubar a herança deles. Pai, você não pode simplesmente trazer um menino de rua para casa, disse Marcelo, o filho mais velho. Você não sabe nada sobre ele. Pode ser perigoso. Ele tem 10 anos e pesa 30 quilos. Não é perigoso. Mas papai, insistiu Camila, a filha do meio. E se ele estiver mentindo? E se tiver família e estiver usando você? Ele não está usando ninguém. Eu que o trouxe. Isso vai dar problemas legais.
disse Rafael, o caçula. Você não pode simplesmente adotar um menino sem processo legal. Então vamos fazer o processo legal. Roberto respondeu com firmeza, mas ele sabia que seria difícil. E era. Lucas passou os primeiros dias na mansão completamente perdido. Tudo era grande demais, limpo demais, silencioso demais. Ele não sabia como agir. Tinha medo de tocar nas coisas. Tinha medo de quebrar algo caro. Roberto contratou uma psicóloga para ajudar Lucas a se adaptar. Doutora Mariana era gentil e paciente. É normal você se sentir deslocado, ela explicou. Você passou 2 anos sobrevivendo nas ruas. Isso muda uma pessoa. Vai levar tempo para você se sentir seguro aqui. E se eles me mandarem embora? Lucas perguntou na primeira sessão. Roberto não vai te mandar embora. Ele está fazendo o processo de adoção. Mas a família dele me odeia. Eles não te odeiam. Eles estão com medo de mudança, mas vão se acostumar. Mas não se acostumaram. Não no começo. Helena tratava Lucas com educação fria. Nunca foi cruel, mas nunca foi carinhosa também. Os filhos eram piores. Mal falavam com ele. Quando falavam, era com desprezo mal disfarçado. Lucas ouviu várias conversas que não devia ter ouvido. Ele só quer o dinheiro do velho, Marcelo disse uma noite. Papai está tendo uma crise de meia-idade estranha, Camila concordou. Isso vai passar. Enquanto isso, aquele moleque está vivendo aqui como se fosse da família, Rafael resmungou. Lucas quase fugiu várias vezes naquelas primeiras semanas. Só não fugiu por causa de Roberto. Roberto estava sempre lá, sempre paciente, sempre gentil. Ele pessoalmente levou Lucas para comprar roupas novas. Levou ele ao médico para fazer exames completos. Matriculou ele em uma boa escola particular. Contratou um veterinário para cuidar de Rex. Por que você está fazendo tudo isso? Lucas perguntou uma noite, depois de um dia particularmente difícil na escola. Eles estavam na biblioteca da mansão. Roberto lendo jornal. Lucas tentando fazer lição de casa. Porque eu quero, Roberto respondeu simplesmente. Mas por quê? Roberto colocou o jornal de lado. Você quer a resposta honesta? Quero. Porque quando eu vi você dar aquele pão para o cachorro, algo despertou dentro de mim. Eu percebi que tinha passado os últimos 30 anos apenas acumulando dinheiro, construindo império, competindo, ganhando. Mas não estava realmente vivendo. Não estava fazendo diferença real na vida de ninguém. Você tem empresa grande, dá emprego para muita gente. Isso é diferente. Isso é negócio. O que você fez naquele dia não era negócio. Era puramente humano. E me fez perceber que eu tinha perdido essa parte de mim. Lucas ficou quieto, pensando. Você me salvou tanto quanto eu te salvei, Lucas. Entende? Acho que sim. Você me lembrou que existe algo mais importante que dinheiro. Que existe bondade mesmo em lugares onde não deveria existir mais. Que existe esperança. Lucas sentiu os olhos marejarem. Sua família não gosta de mim. Eles vão gostar. Vai levar tempo. Mas vão. E se não gostarem? Então é problema deles, não seu. Você merece estar aqui. Você merece ter essa chance. E Lucas teve a chance. Mesmo sendo difícil. Na escola, as crianças ricas zombavam dele. Falavam que ele cheirava a lixo. Falavam que era mendigo. Alguns até jogavam coisas nele no recreio. Lucas aguentou calado por semanas. Até o dia que não aguentou mais. Um garoto chamado Felipe estava provocando Lucas durante o almoço, chamando ele de ladrão, dizendo que ele tinha dado golpe no velho Roberto. Lucas tentou ignorar, mas Felipe continuou. Ficou cada vez pior. Até que disse algo sobre Rex. Aquele cachorro fedido seu deveria ter morrido na rua junto com você. Lucas levantou e acertou Felipe no rosto. Foi sua primeira e única briga na escola. Ambos foram suspensos por 3 dias. Roberto foi buscá-lo na escola. No carro ficou em silêncio por um tempo. Você quer me contar o que aconteceu? Ele perguntou finalmente. Lucas contou tudo. Sobre as provocações, sobre Felipe, sobre o comentário sobre Rex. E você bateu nele por causa do cachorro? Ele não tinha direito de falar do Rex daquele jeito. Rex nunca fez mal para ninguém. Roberto ficou quieto por um momento. Então fez algo inesperado. Ele riu.
Eu não estou rindo de você, ele explicou rapidamente ao ver a cara de Lucas. Estou rindo porque você me lembra alguém. Quem? Eu, quando era jovem, antes de aprender a ignorar ofensas, antes de me tornar frio e calculista. Você não é frio. Sou com a maioria das pessoas, mas não com você. Você me fez lembrar como é sentir algo de verdade. Chegaram em casa. Antes de sair do carro, Roberto falou: Lucas, eu não vou te punir por defender seu amigo, mas você precisa aprender que violência não resolve nada. Existem formas melhores de lidar com pessoas ruins. Como? Sendo melhor que elas, sendo tão inegavelmente bom que elas não têm argumento contra você. Lucas pensou nisso. Vai levar tempo. Vai, mas você tem tempo. E eu vou estar aqui te ajudando em cada passo. E Roberto estava. Sempre estava. 6 meses depois, Lucas estava completamente adaptado à nova vida. Suas notas na escola eram excelentes. Tinha feito alguns amigos verdadeiros. Tinha engordado 10 quilos e crescido 5 centímetros. Seus olhos brilhavam diferente agora. Com vida. Com esperança. Com futuro. Rex também estava diferente. Bem alimentado. Pelagem brilhante. Tinha até ganhado uma prótese especial para a pata que faltava. Corria pela mansão como filhote, mesmo tendo idade avançada. A família Tavares estava começando a mudar também. Helena tinha começado a sorrir de verdade para Lucas. Às vezes até fazia seu prato preferido no jantar. Os filhos ainda eram distantes, mas pelo menos não eram mais hostis. E Roberto? Roberto tinha descoberto algo que dinheiro nunca tinha comprado: propósito. Ele começou um programa na empresa. Todo funcionário que quisesse podia apadrinhar uma criança de rua. A empresa oferecia suporte financeiro e recursos. Em um ano, 50 crianças foram tiradas das ruas. Foi você que me inspirou, Roberto disse para Lucas. Eu não fiz nada. Fez sim. Você mostrou que mesmo tendo quase nada, ainda é possível ser generoso. Se você conseguiu, pessoas que têm tudo podem conseguir também. No primeiro aniversário de Lucas na mansão, Roberto organizou uma festa. Convidou todas as crianças do programa de apadrinhamento. Convidou os colegas de escola de Lucas. Convidou até mesmo alguns dos antigos conhecidos de Lucas da rua que conseguiram localizar. Foi uma festa diferente de qualquer coisa que aquela mansão já tinha visto. Crianças de rua misturadas com crianças ricas, todos brincando juntos, todos sendo apenas crianças. No meio da festa, Roberto pediu silêncio. Tinha algo para dizer. Há exatamente um ano, eu estava voltando de uma reunião quando vi um menino na rua fazendo algo simples. Ele dividiu seu único pão com um cachorro faminto. Naquele momento, eu percebi que tinha passado 60 anos vivendo errado, acumulando riqueza, mas ignorando riqueza verdadeira, que é conexão humana, é compaixão, é fazer diferença real na vida de alguém. Roberto olhou para Lucas. Esse menino me ensinou mais em um ano do que eu aprendi em décadas. E hoje, eu quero oficialmente anunciar algo. Ele tirou papéis do bolso. Os documentos de adoção foram finalizados. Lucas Tavares é agora legalmente meu filho. Lucas sentiu as lágrimas caindo. Roberto abraçou ele forte. Você não é mais um menino de rua, Lucas. Você é meu filho. Você é parte dessa família. E eu te amo como se você tivesse nascido do meu sangue. Helena se aproximou, também chorando. Eu também te amo, Lucas. Desculpa ter demorado para perceber, mas você é especial. Você tornou essa casa um lar de novo. Os 3 filhos se aproximaram também. Marcelo falou por todos. Desculpa, Lucas. A gente foi injusto com você. Tinha medo que você fosse tirar nosso pai da gente. Mas você, na verdade, devolveu ele para a gente. O pai que a gente lembrava de quando éramos crianças. Obrigado. Lucas estava chorando tanto que mal conseguia falar. Obrigado. Obrigado por me dar uma família de novo. 10 anos se passaram. Lucas tinha 20 anos agora. Estava na faculdade de medicina. Queria ser médico para ajudar crianças em situação de rua. Queria retribuir o que Roberto tinha feito por ele. Roberto tinha 70 anos. Ainda trabalhava, mas menos. Passava mais tempo com a família. Mais tempo em projetos sociais. Mais tempo realmente vivendo. O programa de apadrinhamento tinha crescido. Agora era uma fundação completa. Centenas de crianças tinham sido tiradas das ruas.
Muitas estavam estudando. Algumas já estavam trabalhando. Todas tinham sido dadas uma segunda chance. Um dia, Lucas estava andando pela cidade quando viu uma cena familiar. Um menino de rua, não mais que 8 anos, dividindo um pedaço de pizza com um cachorro vira-lata. Lucas parou. Observou. Sentiu algo apertar no peito. Era como olhar para si mesmo 10 anos atrás. Ele atravessou a rua. "Oi", disse para o menino. O menino olhou com desconfiança, como Lucas tinha olhado para Roberto anos atrás. "Eu vi o que você fez, com o cachorro." O menino não respondeu. Lucas se agachou. "Quer saber de uma coisa? 10 anos atrás, eu fiz exatamente o mesmo. Dividi meu único pão com um cachorro. E um homem estava observando. Aquele homem mudou minha vida completamente." O menino finalmente falou. "Como?" "Me tirou da rua. Me deu uma família. Me colocou na escola. Me deu esperança." "Por que ele fez isso?" "Porque ele viu algo especial em mim. Assim como eu estou vendo algo especial em você." Lucas estendeu a mão. "Meu nome é Lucas. E eu quero te oferecer a mesma chance que me ofereceram." O menino olhou para a mão. Depois para o cachorro. Depois de volta para Lucas. "Como eu sei que posso confiar em você?" Lucas sorriu. "Você não sabe. Mas às vezes na vida, a gente precisa ter fé. Precisa acreditar que ainda existe gente boa no mundo." Eu acreditei. E mudou tudo para mim. O menino hesitou. Então, lentamente, apertou a mão de Lucas. "Qual seu nome?" Lucas perguntou. "Daniel." "Daniel e... qual o nome do cachorro?" "Ainda não dei nome para ele." "Então vamos dar juntos. Mas primeiro vamos sair daqui. Vamos para um lugar onde vocês dois possam tomar banho quente, comer comida de verdade e começar uma vida nova." Daniel se levantou, pegando o cachorro no colo. "E se não der certo?" "Vai dar. Eu prometo, assim como prometeram para mim. E agora eu estou passando isso adiante." Lucas levou Daniel para casa. Roberto estava lá, agora com 70 anos, mas ainda lúcido e ativo. Quando viu Lucas entrando com um menino de rua e um cachorro, Roberto começou a rir. "Parece familiar." "É o ciclo continuando", Lucas disse. "Você me salvou. Agora eu salvo ele. E um dia, ele vai salvar alguém." Roberto abraçou Lucas. "Eu estou tão orgulhoso de você. Você não apenas aceitou a ajuda. Você transformou em legado." Daniel observava confuso. Lucas se agachou ao lado dele. "Esse é Roberto. Ele foi quem me salvou há 10 anos. E agora essa é sua nova família também." "Família?" "Família, de verdade. Para sempre." Daniel começou a chorar. Lucas o abraçou. "Eu sei como você está se sentindo. Eu sei que é assustador. Eu sei que você tem medo de acreditar que isso é real. Mas é real. E vai ficar tudo bem. Eu prometo." E assim o ciclo continuava. Bondade gerando bondade. Compaixão multiplicando compaixão. Um simples ato de dividir um pão tinha se transformado em movimento que mudava vidas. Roberto olhava tudo com olhos marejados. Ele tinha começado procurando dar propósito à própria vida. Tinha achado em Lucas. E agora Lucas estava passando adiante. Aquela noite, com Daniel dormindo em um quarto limpo com barriga cheia pela primeira vez em meses, Lucas e Roberto conversaram no jardim. "Você percebe o que você criou?" Roberto disse. "Não apenas mudou sua vida. Você criou uma onda. Cada pessoa que ajudamos vai ajudar outras. E essas vão ajudar mais. Não tem fim." "Foi você quem começou", Lucas disse. "Não, foi você. Quando dividiu aquele pão. Aquele foi o momento que mudou tudo. Eu só tive sorte de testemunhar. A gente teve sorte um do outro." Roberto sorriu. "Verdade. Eu precisava de você tanto quanto você precisava de mim. Eu estava vivo, mas não estava vivendo. Você me lembrou do que importa. E o que importa? Isso aqui. Esse momento. Um menino que estava com fome dormindo seguro pela primeira vez. Um cachorro que estava morrendo agora saudável. Conexões sendo feitas. Vidas sendo mudadas. Amor sendo multiplicado." Lucas olhou para o céu estrelado. "Às vezes eu penso naquele cachorro que eu alimentei naquele dia. Me pergunto se ele sobreviveu. Ele sobreviveu, tenho certeza. E provavelmente ajudou alguém também do jeito dele. Porque bondade se espalha.
Sempre se espalha. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Lucas falou: Eu nunca te agradeci direito, por tudo, por me salvar, por me amar, por me dar uma vida que eu nunca imaginei ser possível. Você não precisa agradecer. Ver você se tornar esse homem incrível é todo o agradecimento que eu preciso. Mas eu quero agradecer, porque você não precisava fazer nada. Podia ter só continuado sua vida. Mas você parou. Você olhou. Você agiu. E isso mudou tudo. Roberto abraçou Lucas. E você me ensinou que nunca é tarde para começar a viver direito. Eu tinha 60 anos quando te encontrei. 60 anos vivendo pela metade, e você me deu 10 anos de vida real. De vida com significado. Sou eu quem deveria agradecer. 20 anos depois, Lucas tinha 40 anos. Era médico respeitado. Dirigia uma clínica comunitária gratuita. Tinha casado e tinha 2 filhos. Rex tinha morrido anos atrás de velhice, mas Lucas tinha sempre um cachorro vira-lata resgatado em casa. Atualmente eram 3. Daniel, aquele menino que Lucas tinha resgatado, agora tinha 28 anos. Era advogado. Trabalhava com direitos de crianças em situação de vulnerabilidade. Também tinha família própria. Roberto tinha morrido 2 anos antes, aos 88 anos. Mas seu legado continuava vivo. A fundação continuava funcionando. Continuava salvando crianças. Continuava mudando vidas. No funeral, Lucas tinha feito o discurso principal. Roberto Tavares foi muitas coisas. Empresário bem-sucedido. Pai. Avô. Marido. Mas para mim, ele foi a prova de que uma pessoa pode mudar. Que nunca é tarde para começar a fazer diferença. Ele tinha 60 anos, uma vida inteira de prioridades erradas, quando decidiu mudar. E mudou não só sua vida, mas centenas de outras vidas, incluindo a minha. Lucas tinha parado, emocionado. Ele sempre dizia que eu que tinha salvado ele. Mas a verdade é que salvamos um ao outro. E agora cabe a todos nós continuar salvando. Continuar olhando. Continuar agindo. Continuar acreditando que um ato simples de bondade pode mudar o mundo. Agora, 2 anos depois da morte de Roberto, Lucas estava dando palestra numa universidade, contando sua história, inspirando jovens. Uma estudante levantou a mão. Senhor Tavares, o que você diria para pessoas que acham que não podem fazer diferença? Que acham que o problema é grande demais? Lucas sorriu. Eu diria para elas lembrarem que eu era um menino de 10 anos dividindo um pão. Um ato minúsculo, insignificante no esquema do universo. Mas aquele ato criou uma onda que continua se espalhando décadas depois. Centenas de vidas mudadas. Milhares se você contar os efeitos indiretos. Tudo começou com metade de um pão duro. Outra pergunta. Mas você acha que qualquer um pode ter esse impacto? Qualquer um que escolher ter. Bondade não precisa de dinheiro. Não precisa de poder. Não precisa de permissão. Só precisa de escolha. A escolha de ver alguém que precisa. A escolha de agir. A escolha de acreditar que cada vida importa. Depois da palestra, um jovem esperou para falar com Lucas. Senhor Tavares, eu sou morador de rua. Consegui entrar na universidade com bolsa, mas é difícil. As pessoas me olham diferente, me julgam. Às vezes eu quero desistir. Lucas olhou para ele com atenção total. Como você se chama? Miguel. Miguel, eu sei exatamente como você se sente. Eu estive aí. As pessoas julgam. Fazem suposições. Tratam você como menos. Mas escuta uma coisa. Você não é definido de onde você veio. Você é definido por onde você está indo. Mas e se eu não conseguir? Você vai conseguir. Sabe por quê? Porque você já provou que consegue. Você sobreviveu na rua. Você conseguiu entrar na universidade. Você está aqui, buscando conhecimento e crescimento. Essas coisas provam que você tem força que a maioria das pessoas nunca precisou ter. Lucas colocou a mão no ombro do jovem. E sabe de uma coisa? Você não está sozinho. Me dá seu contato. Vou te conectar com a fundação. Vamos te ajudar. Financeiramente se precisar. Emocionalmente com certeza. Mentoria. O que você precisar. Miguel começou a chorar. Por quê? Por que você faria isso por mim? Porque alguém fez por mim. E agora é minha vez de passar adiante. É assim que funciona. Recebemos ajuda, crescemos, e depois ajudamos outros. O ciclo continua. Miguel apertou a mão de Lucas.
Eu prometo que quando eu conseguir, vou ajudar alguém também. Eu sei que vai. E essa pessoa vai ajudar outra. E outra. E de repente, aquele momento onde você estava prestes a desistir, se transformou no começo de uma cadeia de transformação. Nunca subestime o poder de um momento. Lucas voltou para casa naquela noite pensando em tudo. Em como uma escolha simples de um menino de 10 anos tinha mudado tantas vidas. Em como Roberto tinha escolhido parar e olhar. Em como juntos tinham criado algo maior que ambos. Seus próprios filhos estavam dormindo. Lucas olhou para eles com amor profundo. Tinha certeza que iria ensiná-los. Que bondade não é fraqueza. Que generosidade não é ingenuidade. Que fazer diferença não é opcional, é responsabilidade. Ele ainda tinha o primeiro livro que Roberto tinha dado a ele. Estava numa prateleira especial. As páginas amareladas. A capa gasta. Mas cada palavra ainda poderosa. Roberto tinha escrito na primeira página. Para Lucas. Que sua bondade continue mudando o mundo. Com amor, Roberto. Lucas tocou a inscrição suavemente. Eu tentei, Roberto. Continuo tentando. Todo dia. E ele tentava. Todo dia ele escolhia ver. Escolhia agir. Escolhia acreditar que cada pequeno ato importa. Porque no final, é disso que a vida se trata. Não dos grandes momentos, mas das pequenas escolhas. A escolha de dividir um pão mesmo com fome. A escolha de parar e olhar mesmo quando mais fácil seria ignorar. A escolha de amar mesmo quando é complicado. Essas escolhas são as que mudam tudo. Essas escolhas são as que criam legado. Essas escolhas são as que fazem uma vida valer a pena. Fim.